Olá, seja muito bem-vindo na página da Igreja Presbiteriana de Ipameri. Você que já tem nos acompanhado, tem andado conosco, é um prazer tê-lo aqui novamente compartilhando a palavra do Senhor. Se você é novo por aqui, o nosso desejo é que Deus abençoe ricamente o seu coração, que você possa juntamente conosco aprendermos mais da palavra do Senhor, aprendermos mais de Deus com o Senhor. Nós vamos iniciar uma nova série de estudos, onde nós vamos estar estudando o livro de Abacuque, que tem como principal texto, ou principal versículo, o justo viverá pela fé, que foi um versículo que impactou profundamente, escreveu nos seus escritos, e também a vida de Lutero, a vida de Calvino, e que se tornou um dos lemas da Reforma Protestante, que diz: o justo viverá pela fé. E nessas próximas semanas nós vamos discorrer sobre isso. Sabemos que estudar a palavra de Deus deve ser o desejo de todo cristão. E através desses estudos somos alimentados espiritualmente. Durante alguns vamos mergulhar então no livro de Abacuque, pequeno livro, pérolas preciosas para o nosso crescimento. Eu convido você, Senhor, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo, Abacuque, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 17. Abacuque, capítulo 1 até o versículo 17. Enquanto você abre o texto, eu quero com você pedindo a direção, pedindo a iluminação do Espírito Santo das nossas vidas, para que nós possamos não só aprender, como também praticar a palavra do Senhor nas nossas vidas. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos aprender mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos meditar nos preceitos do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, ilumine o nosso coração, que o Senhor ilumine a nossa mente, para que nós possamos, ó Deus, compreender, aprender e também, ó Deus, praticar a palavra do Senhor. Que nós possamos ser transformados por ela a cada dia. Sabemos, ó Deus, que a cada dia que nós buscamos o Senhor se mostra. A cada dia que nós nos empenhamos, ó Deus, em servir ao Senhor, o Senhor, ó Deus, se revela mais a nós. E nós te louvamos por isso, te exaltamos por isso. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um que tem nos acompanhado. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um desses irmãos, ó Deus, que ouvirão agora e que ouvirão posteriormente. Há um pouco que nós vamos meditar da palavra do Senhor. Sabemos, ó Deus, que é muito pouco diante daquilo que nós devemos aprender do Senhor. Mas que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abacuque, capítulo 1, a palavra do Senhor nos fala o seguinte, eu vou estar lendo para você. Sentença revelada ao profeta: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. Os que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira para seguir avante. Eles reúnem vivos como areia. Escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, os tomam. Como passa o vento e seguem, fazem-se culpados
estes cujo poder é o seu Deus? Não és tu desde a eternidade, ó meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. Levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Pois eles enriquecem a sua porção e têm a gordura sua comida? Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade? Então nós vemos aqui um texto, começando aqui o livro de Abacuque, e eu começo fazendo uma pergunta ao seu coração. Você alguma vez já sentiu que o modo de Deus agir não fazia nenhum sentido? Se a sua resposta foi positiva, você não é o único. Séculos antes de Cristo andar pelas ruas de Jerusalém, um antigo profeta olhou para a violência, olhou para a maldade do mundo e clamou a Deus. E ele não estava entendendo aquilo que Deus estava fazendo. Ele não estava entendendo por que Deus estava permitindo aquilo. E ele faz algumas perguntas fortes para Deus. Normalmente os profetas eles levavam a palavra de Deus até o homem. Mas aqui nós vemos de Deus e que Deus estava fazendo. E ele então clama ao Senhor: até quando, Senhor, chorarei eu e não me escutarás? Gritarei e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade? Então ele está perguntando: Deus, por que o Senhor deixa eu ver isso? O Senhor não vai fazer nada. O Senhor é um Deus justo, o Senhor permite isso acontecer. E esse era o grande lamento do profeta, que é o que nós vamos pensar nessa noite. O primeiro estudo aqui sobre o livro de Abacuque, sobre o lamento do profeta. O vocabulário que Abacuque usa nesse capítulo indica que os tempos eram difíceis e perigosos. E Abacuque orou a Deus que tomasse uma providência contra tudo aquilo que estava acontecendo, contra as injustiças sobre a terra. Mas quando ele orou ao Senhor, parecia que a impressão que a gente dá lendo o texto aqui, que dá a impressão que ele tinha, é que Deus pareceu que não estava ouvindo. E de fato, nem sempre nós conseguimos entender o silêncio de Deus. Muitas coisas acontecem ao nosso redor, muitas vezes violência, lutas, agressividades, coisas que as pessoas às vezes perguntam: cadê Deus? E nós não conseguimos às vezes Deus. Mas nós aprendemos nesse livro que nós podemos descansar na providência de Deus. Abacuque viveu durante os últimos dias de Judá, apesar das notáveis coisas que o rei Josias fez, ali por volta do ano 621, você vai ver isso em 2 Reis, capítulo 22. Apesar de todas as coisas que ele foi achado ali escondido, e ele fez todas aquelas reformas e restaurou o culto do Senhor, a sociedade mais tarde estava novamente envolvida em todo tipo de justiça social. E se você dá uma lida comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, do versículo de 3 ao versículo 6, nós vemos o profeta Jeremias denunciando essa injustiça do povo. Eu vou ler para você. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse, ou templo do Senhor é esse. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, deverás praticardes, e se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro,
e o órfão e a viúva, não derramaste sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Tá vendo? Aí ele continua: eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, tempos antigos e para sempre. Tá vendo que Jeremias aqui então, ele está denunciando aquilo que o povo fazia, vivendo na iniquidade, vivendo na violência, e eles mesmo caminhando assim, o povo de Deus ali, ou o povo de Judá, achava que porque havia um templo, achava que porque Deus havia construído, permitido que o templo fosse construído, Deus então jamais permitiria que eles fossem punidos. E Abacuque, então, olhando aqui também para esse tempo desse povo aqui, ele cita pelo menos 7 devem a situação desprezível que o povo estava vivendo: violência, injustiça, iniquidade, opressão, destruição, vendas e litígio. E diante disso, o profeta, então, chega diante de Deus e clama para que algo fosse feito sobre o pecado de Judá. Ele clama para que Deus tomasse alguma providência. E nesse primeiro capítulo aqui, nós podemos pensar em pelo menos 3 partes sobre esse lamento do profeta. Primeiro, a angústia de Abacuque, que ele chega diante de Deus e coloca aquilo. Depois, e então aponta para uma terceira parte, que é o dilema que Abacuque então começa a viver diante da resposta de Deus. A parte dela que é a angústia de Abacuque, onde Abacuque coloca vários porquês diante de Deus. Diferente a sua súplica. Começa aqui nessa angústia de Abacuque. Parecia que isso vinha como um peso sobre a vida dele. Primeiro nós vemos a questão do peso da mensagem de Deus. Antes de tudo, o profeta descreveu o seu chamado como um fardo, como um aqui no hebraico é a palavra massa, que é uma palavra hebraica derivada do verbo levantar ou do verbo carregar algo sobre as costas. E, consequentemente, aqui ele está dizendo que significa está levando a mensagem de Deus como se fosse um peso, como se fosse um fardo na vida dele. E, de fato, é uma mensagem pesadíssima que ele estava levando ao povo. Não se tratava de uma revelação agradável aos ouvidos, mas um aviso de condenação de uma nação que havia Deus. Quando nós olhamos esse texto aqui, então, essa primeira parte aqui, sentença revelada ao profeta Abacuque, ela poderia muito bem ser dita como o peso da visão de Deus, ou o fardo que o profeta Abacuque viu. Por que o fardo que ele viu? Porque a palavra aqui usada para revelada, que é azar, ou razar, é às vezes usada pelos profetas para demonstrar uma visão de Deus. Nós vemos que essa palavra é usada por Isaías, por Ezequiel, por Amós, por Miqueias, sempre apontando a uma visão que Deus havia dado ao profeta de Deus. Então, quando nós cruzamos ali a questão do fardo e da visão, é o fardo que o profeta Abacuque viu. E nós vemos então que a primeira coisa que dentro do lamento dele era o peso da mensagem que Deus havia dado para ele. Em segundo lugar, nós vemos o peso do silêncio de Deus, que angustiava profundamente o profeta. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Dar-te-ei violência e não salvarás. A gente vê que esse lamento dele aqui era como um fardo, porque parecia que Deus estava indiferente àquilo que ele estava pedindo, e mais, parecia que Deus estava insensível àquilo que Deus estava pedindo, e àquilo que o profeta estava pedindo. E era algo de longa data, porque ele fala: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Aqui é muito interessante nós olharmos que quando ele fala até quando, Senhor, clamarei, o verbo clamar no original simplesmente significa pedir socorro.
pedindo socorro diante de Deus. E a agonia era tamanha que depois então ele continua dizendo: gritar-te-ei, violência. E gritar-te-ei nada mais é do que clamação perturbada. Ele estava pedindo socorro com o coração perturbado, porque aquele silêncio aparente de Deus estava parecendo um peso na sua vida. Olhava para a perversidade da sua nação e ele via que aquilo estava ficando cada vez pior e aquilo deixava ele aflito, e aquilo perturbava o coração dele e aquilo deixava ele angustiado, ele olhar e pensar que Deus estava indiferente àquilo. E a preocupação de Abacuque não era simplesmente que o clamor fosse ouvido, mas que aquela iniquidade ou que aquele pecado ou que aquela violência continuasse cada vez crescendo mais. No entanto, que a palavra violência aqui, ela é o de Abacuque, todo o livro de Abacuque. Ele fala ela aqui no versículo 2 e 3, no versículo 9, capítulo 2, versículo 17. E ele mostra aqui que essa era uma que angustiava o seu coração. Então, dentro desse lamento ou dentro dessa angústia, a primeira coisa é porque Deus era indiferente à sua. E depois ele mostrando que angustiava o fato de Deus insensível ao pecado, versículo 3 e o versículo 4. E aqui mostra mais duas coisas que pareciam como peso para o seu coração e para a sua vida. Primeiro, o peso de Deus em relação ao pecado. O pecado havia se espalhado. Parecia que Deus estava indiferente, quanto aquilo. E isso deixava o profeta confuso. Isso deixava o profeta atônito. Parecia que Deus não estava fazendo nada para corrigir aquela. E a pergunta que fica, meus queridos, muitas vezes nós não pensamos assim. Muitas vezes assim. Muitas vezes em nossas orações nós oramos para que Deus tire a iniquidade, para que Deus tire um pouco da violência, mas no nosso coração fica parecendo que essas coisas, parece que Deus não está fazendo nada para mudar aquilo. Ele tinha visto a Síria perder o seu poderio, ele tinha visto a Síria cair, ele tinha visto a Babilônia de Nabucodonosor crescer numa supremacia terrível e grandiosa, e o mundo se achava totalmente em confusão, e a violência estava indo ali, aproximando, chegando e aumentando dentro da própria terra de Judá, que estava violenta, que estava cheia de tirania, aonde os justos eram oprimidos, onde os pobres eram oprimidos, aonde o pecado estava acontecendo de maneira. Então sabia que o dia era ruim, que aquilo que esperava era terrível. Ficava como um peso nas costas do profeta. Ele também tinha como peso o silêncio em relação a toda aquela corrupção. A pior tragédia, penso eu, é que ele via que aquela corrupção, aquela presença do mal, tinha origem no próprio povo de Deus. Quando ele olhava aquela nação se aproximando, ele olhava para Judá, ele via violência, ele via iniquidade, ele via opressão, ele via destruição, ele via prestígio, e tudo isso procedia do próprio povo de Deus. No entanto, que ele chega aqui no versículo 4, ele fala que por esta causa a lei se afrouxa, nunca se manifesta. É claro que a justiça não era ruim, mas ela havia sido mudada, ela havia sido distorcida, e aquilo incomodava o coração do profeta. Muitas vezes também nós somos incomodados quando nós vemos injustiças, quando nós vemos exploração do próprio povo de Deus, ou daquelas pessoas, povo de Deus. E esse era o lamento ou a angústia do profeta nos 4 versículos que ele começa a olhar para esse texto. Agora, o que é mais impressionante é a resposta de Deus, que nós vemos do versículo 5 até o versículo 11. Deus respondeu a Abacuque e garantiu que mesmo que Abacuque não pudesse ver, Deus estava operando em meio às nações. Que mesmo que Abacuque não pudesse ver, o Senhor não estava indiferente nem sem
acontecendo. Deus não estava ocioso, ele é o... Disse bem Lloyd Jones, interpretando esse texto aqui. Ele conduz a história de acordo com o... E ele estava trabalhando em planos específicos para então o povo de Judá, que era o povo de Deus, que estava permitindo que toda essa violência e que toda essa maldade viesse no meio do povo que se chama o povo de Deus. Deus então mostra que essa revelação, ou ele deu essa visão, mostrando aquilo que ele ia fazer. Deus não se limitou a explicar, mas Deus mostrou o que ele já estava fazendo. E nós sabemos que em momentos de tamanhas dificuldades, tamanha luta e opressão, isso que o profeta estava mostrando aqui, muitas vezes a gente não precisa nem de uma explicação. Mas o que a gente almeja por ver é isso que Deus está. Deus mostra, no versículo 5, que a intenção de Deus na disciplina do povo dele. Lembrando que Deus disciplina a quem ele ama. Que muitas vezes quando nós olhamos o povo de Deus, nós falamos, poxa, mas Deus está disciplinando o povo dele. Glória a Deus por isso. Porque ele ama. E ele disciplina. E ele cuida do povo dele. Quieto diante do silêncio de Deus. Mas quando Deus deu a resposta para ele, penso eu, que ele ficou quieto. Se ele ficou quieto, agora ele ficou... Deus começou a falar. Abacuque havia reclamado após olhar a injustiça. Mas Deus mostrou para ele, aqui do povo, mas que ele deveria olhar para todas as nações, que ele deveria olhar internacionalmente, que Deus mostra para ele que Deus usa e que Deus opera no povo dele, mas que ele todas as nações da terra, porque nada escapa do seu controle, nada escapa da vida dele. E é lógico que quando ele tem essa resposta, Davi fica... Versículo 5. Olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Ou seja, ele ficou surpreendido, ele ficou confuso, ele ficou perplexo na verdade daquilo que estava acontecendo. Até mesmo para o profeta era algo extremamente incomum, porque Deus estava usando uma nação ímpia, os babilônicos, os caldeus, que é uma outra nomenclatura para o povo da Babilônia, e Deus estava usando o povo ímpio para poder ir e disciplinar aquele povo. Ou seja, ele complementa dizendo aqui do versículo 6 ao versículo 11 que os caldeus não eram nada mais nas mãos de Deus para disciplinar o povo dele. Aquela maior nação, aquele maior império, aquele império que destruía... Nós vamos ver um pouquinho da descrição desse império aqui. Nada mais era do que um instrumento na mão do Senhor para que o Senhor mudasse a vida do seu povo. E isso caiu como uma... aqui na cabeça de descrições do versículo 7 até o versículo 11 que Deus faz dessa nação, aqui os caldeus. Isso é importante para a gente depois nos outros estudos a gente vai lembrando isso e isso vai sedimentando no nosso coração. O povo daqui dos babilônicos, né? Os babilônicos, também conhecidos como os caldeus, eles viviam no sul da Mesopotâmia e eram chamados, por exemplo, como pelo profeta Jeremias, e também um povo primitivo. E eles não tinham respeito pelas autoridades. Eles começam falando aqui, eles são povos terríveis, versículo 7, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Não tinham respeito nenhum pelas autoridades. Inclusive, uma das práticas era colocar os reis em jaulas e exibi-los como
seu poderio, para mostrar toda a força que eles tinham. O texto diz, inclusive, que o poder era o seu Deus. E eles dependiam somente das suas forças para a sua vitória. Ele fala da velocidade do seu exército. Ele fala que os seus cavalos, versículo 8, os leopardos, e a ferocidade, e como a ferocidade dos lobos. E os seus soldados eram como aqui algum vídeo, alguma coisa falando sobre a águia, da forma que ela vem, inclusive uma coisa lá no chão, é forma extraordinária. E ele ainda fala que os seus exércitos varriam o vento que reúnem e homens, escoava areia e envia a uma terra estrangeira. Ou seja, era como um vento que saía no deserto ali, varria, pegavam todo o exército inimigo e levava tudo cativo. O sucesso, fazendo essa comparação com o deserto, no versículo 11 ele fala que passam como passa o vento e segue. É como se ele fizesse uma alusão ao vento quente do deserto que passa sobre ali, ele sai queimando tudo. Tamanha era a sua força. E ele ainda fala que era um exército, estamos fazendo uma descrição aqui, que escarnecia. Versículo 10, eles escarnecem dos reis. Ou seja, ele não só escarneciam dos príncipes, ele não só escarnecia do povo a quem tomando conta, como eles zombavam dos seus dominados, eles zombavam de toda. E a gente consegue ter noção de como eles quis. Se os irmãos lembrarem comigo lá nos relatos do capítulo 25, antes de ter os seus olhos vazados, ele viu seus filhos serem mortos na sua frente. Então, depois que o império lá de Nabucodonosor matou seus filhos na sua frente, o rei então foi lá e vazou os seus 2 olhos para que a última lembrança que ficasse o resto da sua vida fosse a morte dos seus próprios filhos. O texto dá a entender aqui que o versículo 11 inclusive fazia um sacrilégio. Porque estes cujo poder Deus faziam culpar, eles entendiam, eles profanavam os outros deuses, profanavam o Deus, entendendo que o seu poder é o seu Deus e que nada mais tinha força sobre eles. Uma coisa interessante é que os babilônicos nunca reconheceram a mão de Deus, nunca reconheceram que foi Deus, e por isso, mas Deus declarou culpado por tudo aquilo que eles estavam fazendo. Se eles tivessem se arrependido, eles não se arrependeram. Como Abacuque, ele lamenta diante de Deus, e Deus então dá uma resposta, que era a resposta que Deus usaria aquela nação ímpia para disciplinar. Então colocou Abacuque diante de um dilema, que foi os versículos 12 até o versículo 17. Aquela espantosa revelação diante de Deus, ele se queixou diante de Deus do pecado e da iniquidade de Judá, e ele recebeu a resposta de Deus, que Deus não estava ignorante ou indiferente com relação àquilo, mas que Deus iria pesar a mão sobre os seus filhos. E ele mostra que logo uma nação se levantaria contra Judá e levaria o povo cativo para a sua terra. E o profeta então ficou surpreso diante daquilo que Deus falou. Ele ficou horrorizado em saber que Deus iria como instrumento para punir o povo de Deus dele. Então ele ora diante de mais alguns porquês. Ele ora diante de Deus perguntando mais algumas coisas e colocando mais alguns questionamentos diante de Deus. O primeiro deles, versículo: por que Deus usaria um povo de iniquidade? Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus,
ó meu santo, versículo 12, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, ó rocha, fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes. Por que, pois, toleras que os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Olha só, diante de Deus, por que Deus ia usar um povo de iniquidade? Como um Deus santo, como é que ele poderia então aceitar a justiça da Babilônia? E que é preciso que a gente lembre de duas coisas, que o profeta também precisa lembrar de Deus diante disso. Primeiro, que Deus é um instrumento, ele havia usado guerras, ele havia usado calamidades naturais, ele havia usado a pregação dos profetas, e em nenhuma dessas coisas que Deus usou para disciplinar o povo dele ou para chamar o povo dele ao arrependimento, o povo deu ouvido. É que quanto maior é o conhecimento, maior é a responsabilidade. É fato que os caldeus, que a Babilônia era um povo violento, era um povo que era um povo idólatra, mas eles não conheciam ao Senhor. E a partir de Israel, ou que era um povo que tinha conhecimento do Senhor, que conhecia a lei do Senhor e que deliberadamente eles então desobedecer ao Senhor, aquele quem mais conhece, mais lhe é cobrado. O pecado na vida do cristão, e aí sim é importante nós lembrarmos, e nós trazemos para nós o pecado na vida do cristão é muito pior do que o pecado na vida do incrédulo. O pecado na vida daquele que conhece o Senhor é muito pior do que o pecado na vida daquele que não tem conhecimento da vontade do Senhor. Porque uma vez que nós conhecemos a vontade de Deus, nós então somos cobrados por aquilo. Eu precisava entender isso, que apesar daquele povo ser pior, a nação de Deus estava sendo julgada porque eles conheciam a Deus e deliberadamente estavam pecando. Um alerta grande ao nosso coração. Nós temos que tomar cuidado. Deus tem nos ensinado. Nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos as grandezas, nós aprendemos que Deus é santo, nós aprendemos que Deus é justo, nós aprendemos. E uma vez que se nós conhecendo isso, se nós deliberadamente desviarmos do caminho do Senhor, com certeza nós seremos disciplinados e Deus nos puxará a orelha por isso. Uma outra pergunta que saía disso, desse dilema do coração e cruel. Veja que ele fala assim: por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não a todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os junta. Por isso ele se alegra e se regozija. Olha só, como era possível Deus permitir que um povo fraco fosse invadido por uma nação? Veja que Abacuque diz que o povo de Judá era como o peixe a ser ou répteis marinhos que eram capturados por aquelas grandes varredouras. E aqui a gente precisa se lembrar que vários profetas naquela época, ou falsos profetas, falavam que de modo algum isso iria acontecer. Eu chamo você a ler um versículo comigo, que está no livro de Jeremias, capítulo 6. Jeremias, capítulo 6, versículo 14. Esse texto, ou texto semelhante a esse, pelo menos em três vezes no seu livro. Mas Jeremias, capítulo 6, versículo 14, assim: cura a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, não há paz. Ele está dizendo aqui que dizem que aquilo que Deus iria fazer com o povo, eles falam: não, vocês são o povo de Deus,
O templo de Deus está aqui no meio do povo e nada vai acontecer. E esses profetas se levantam. É muito atual para os nossos dias, aonde muito povo de Deus está precisa de uma disciplina, precisa para que sejam levados ao arrependimento, a entender que precisam se arrepender dos seus pecados, e quando chegam diante de alguns que se dizem profetas de Deus, eles incentivam as pessoas a continuarem fazendo aquilo que estava errado, como se Deus não se importasse com aquilo. E eu cito alguns exemplos eu particularmente conheci um caso de uma mulher que estava interessada num outro homem que era casado, e diante então daquele que se dizia servo de Deus, chegou diante dele e pediu para que ela orasse. Então aquele homem que se dizia profeta disse para ela continuar que Deus estava com ela, mas Deus não estava com ela, porque ela estava fazendo só uma ilustração da como os profetas enganam, querem servir a eles estavam dizendo mentiras. 40 anos. O profeta Jeremias então advertiu o povo e suplicou para que voltassem a Deus, mas eles se recusaram a ouvir. Eles preferiam ouvir os falsos profetas que contavam coisas boas aos seus ouvidos. E por último, na angústia aqui do profeta, nesse dilema que o profeta viveu diante da resposta de Deus, por que Deus usaria um povo idólatra? Versículo 16 e versículo 17. E essa era a terceira abordagem que o profeta usou aqui com Deus. Como que eles eram? Eles viviam com o seu próprio poder. Eles do seu próprio poder. Nós sabemos que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Quando ele não tem um ídolo para adorar fora, ele adora a si mesmo. Ele adora a sua própria força, ele adora o seu próprio poder. E eles aqui adoravam, o seu Deus era o seu poder. Eles confiavam na sua força militar. Eles idolatravam a violência pelo qual eles iam e subjugavam os outros povos. E isso os soberbos, isso os faziam arrogantes, isso fazia com que eles fossem autoconfiantes. E o profeta então ele chega diante de Deus e fala como era possível Deus honrá-los e dar vitória sobre Judá. Eles então eram idólatras e não serviam ao verdadeiro Deus. E ele inclusive cita algumas coisas aqui, versículo 17, como que Deus estava enchendo as suas redes de vítimas, que eles então destruíam. Ele entendeu que Deus estava usando aquilo e ele então questionava a Deus. Se nós pensarmos um pouco no panteão, ou se nós pensarmos um pouco na cultura ali dos babilônios, eles eram altamente idólatras, e isso é verdade. Ele tinha El como sendo o principal deus, Anu era o deus dos céus, Nebo, o deus da literatura e da sabedoria, e Nergal, o deus do sol. Era um povo também que vivia e que dava muitos à feitiçaria. Isso tinha uma parte importante na sua religião. Se você o livro do profeta Daniel, você vai ver que em vários lugares o rei então chamava os magos, chamavam os sábios para interpretar os seus sonhos ou para tomar decisões juntamente com eles. Coisas que eram proibidas pela lei de Moisés. Em nenhum sentido Deus permitiu que o povo idólatra e de ignorância espiritual conquistasse Judá e que então invadisse o templo e destruísse tudo aquilo que nós já conhecemos da história. E Deus então mostra para ele a resposta de Deus. Nós vamos ver depois na semana que vem, que é a segunda resposta de Deus, que ele, quando ele parou, esperou Deus falar, e Deus então mostra o que ia a resposta para Deus, para ele, por meio de Deus. Eu quero convidar você a estar conosco semana que vem para a gente continuar com esse texto. Quais são algumas conclusões que nós podemos tirar desse primeiro parte introdutória do livro? Primeiro é que mais ficar os judeus acreditavam que Deus
estaria com eles e queria defendê-los a todo e qualquer custo de todos os inimigos, mesmo que eles estivessem vivendo e praticando pecado. E na verdade, um dia nós sabemos que os filhos de Deus também enfrentarão diante de Deus não o juízo para condenação, mas eles terão que dar conta dos seus atos diante do Senhor. E nós não podemos esquecer que há muito tempo começa pela casa de Deus. E Deus fica o pecado jamais fica impune. O pecado do povo de Deus, nós aprendemos aqui que é mais grave do que o pecado do ímpio. Existe um comentarista, ou teve um comentarista chamado Jerônimo Potti, que ele diz que esse texto traz 3 lições universais que nós podemos aplicar no nosso coração. A primeira delas nós já vimos, que Deus é justo, puro e castiga o pecado, seja individual, seja nacional, seja internacional. Deus é santo e Ele quer que o seu povo seja santo. Em segundo lugar, para os nossos problemas e as nossas perguntas. E é preciso nós investigarmos e é preciso nós considerarmos os atos divinos de Deus na história. Aos olhos de Abacuque, aquilo que estava acontecendo era inexplicável, até que Deus mostra para ele que ele estava no controle da história, que ele estava usando aquilo e que nada havia saído do controle dele. E as nossas perguntas que nós temos nos nossos corações só podem ser respondidas quando nós colocamos isso à luz desse Deus que está sobre a história e que tem o domínio sobre todas as coisas. Em terceiro lugar, nós temos a impressão de que ele fala que é a lição aqui, que muitas vezes nós temos a intenção de realizar os seus propósitos. E muitas vezes a igreja pergunta isso. Até quando nós vamos ficar com as nossas portas fechadas? Até quando, Senhor, a gente vê tanta coisa ruim acontecer? E nós vemos que Deus não é surpreendido pelas coisas. Quem somos nós. Deus é soberano. E Ele tem propósito para todas as coisas. Nós temos que então confiar plenamente nesse Deus e descansar nele. Eu não sei quais são as angústias que você tem vivido e experimentado. Eu não sei qual é o seu lamento, eu não sei o que é aquilo chorado e clamado, pedido socorro diante de Deus. Mas uma coisa eu sei. Deus não está insensível àquilo que está acontecendo na sua vida. Muito pelo contrário. Deus tem um propósito para todas as coisas. E eu quero convidar você a colocar o seu coração diante disso. Que você serve a um Deus que é o dono da história. E que você pode confiar nele. E que você pode saber que nada acontece por acaso. Eu quero orar com você mais uma vez. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Essa mensagem maravilhosa do profeta Abacuque. Desse homem de Deus que, olhando, Senhor, para as coisas ruins que estavam acontecendo, questionou. Deus usa aquilo quem o Senhor quer, da forma que o Senhor quer e aquilo que o Senhor quer para agir no meio do teu povo. Nós te louvamos até quando o seu povo está andando por maus caminhos. O Senhor, ó Deus, por amor a cada um do seu povo, Senhor, disciplina e use, Senhor, as ferramentas que for para trazer o seu povo de volta. Que o Senhor possa, ó Deus, nos fazer. Que o Senhor possa fazer do teu povo um povo santo. Um povo, ó Deus, temente ao Senhor. E um povo que confia grandiosamente. Em nome de Jesus, esteja com cada um daqueles que estão nos ouvindo, que está com o coração angustiado, que está com o coração perplexo. E dê, Senhor, a certeza de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero convidar você para a semana que vem. Nós vamos entrar aqui no capítulo 2, onde nós vamos entrar no O Justo Viverá pela Fé. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.